A natureza de Deus. Conceito bíblico. Os nomes de Deus. Muitos tentaram definir quem é Deus. O Catecismo de Westminster apresenta a melhor definição sobre: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nas Escrituras, o nome de Deus representa seu caráter revelado, e são descritos como Elohim, que significa o Deus Criador, Jeová, que significa Ele que era, que é e que há de ser, ou seja, o Eterno, El, que é utilizado na combinação El Elyon, traduzido como Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo, e El Olam, o Eterno Deus. Ainda aparecem na Bíblia Adonai, que significa Senhor ou Mestre, e Pai, que descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e Criador do homem. Crenças errôneas. Há também muitas ideias extra-bíblicas acerca de Deus, que são caracterizadas como deficientes, pervertidas e até mesmo torcidas. Algumas delas são agnosticismo, politeísmo, panteísmo, deísmo e materialismo. O agnosticismo se origina de duas palavras gregas que significam não saber. Na prática, nega a capacidade humana em conhecer a Deus, mas não considera a diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. É fato que não se pode compreender Deus de maneira inteira, mas é possível aprender sobre sua pessoa. O politeísmo é a crença ou culto em muitos deuses, onde o universo é governado por muitas forças que controlam a água, o fogo, a guerra, entre outros. O panteísmo é um sistema de pensamento que identifica Deus com o universo, árvores e pedras, pássaros, terra e água. Todos são declarados partes de Deus. O homem passou a atribuir o seu culto para a natureza e expulsou a imagem de um Deus soberano de suas concepções. A verdade que o panteísmo defende é que Deus é o universo, enquanto a Bíblia diz que Deus criou o universo. O deísmo admite que tem um Deus pessoal que criou o mundo, mas que esse Deus não cuida mais do seu povo e de suas criações. Deus de fato está separado do mundo e acima do mundo, mas ainda assim ele está no mundo, refutando a lógica do deísmo. E o materialismo nega qualquer distinção entre a mente e a matéria, afirmando que todas as manifestações da vida e da mente são propriedades da matéria. Como forma de refutar tais argumentos, a partir do simples bom senso, é possível concluir que o homem é muito mais do que a matéria, e que através da experiência e da observação, é possível concluir que a vida procede unicamente de vida já existente e não de substâncias mortas. Outro ponto que rebate o materialismo está na contradição de que o homem é apenas uma máquina, destruindo os fundamentos da moralidade. A natureza humana é muito maior. Os atributos de Deus. A magnitude de Deus é incompreensível à lógica humana. Como forma de revelar-se aos seus, Deus deixou, através das Escrituras, formas para que as pessoas pudessem o entender. Dentre essas está Eu Sou Santo, que permite afirmar que Deus é santo, sendo esse um de seus atributos, que serão apresentados em 3 grupos. Atributos não relacionados. A natureza íntima de Deus. A espiritualidade é o primeiro desses atributos não relacionados. Destaca que Deus é espírito com personalidade, ser pensante, falante e com sentimentos. E por conta disso, pode apresentar uma relação de comunhão direta com suas criaturas, feitas à sua imagem. Deus se manifesta de diferentes formas e de maneira que seja perceptível ao homem.
Outro atributo se trata da infinitude divina, que implica na compreensão de que Deus não está sujeito às limitações naturais e humanas. Sua infinitude pode ser observada de duas maneiras: em relação ao espaço e em relação ao tempo, uma vez que Deus sempre existiu e continuará existindo por toda a eternidade, sendo também caracterizado por sua imensidade. O passado, presente e futuro são todos como um presente para ele. Sendo eterno, é imutável, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por fim, discute-se sobre o atributo da unidade, que implica na existência de um único Deus, mas composto por uma trindade, 3 pessoas divinas unidas na essencial unidade eterna. Atributos ativos: Deus e o universo. Nesse tópico, é possível observar a presença divina nos atributos da onipotência, que significa a liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza, e o controle e a sabedoria sobre tudo que existe e tudo que pode existir. Onipresença, o que significa que o espaço material não o limita em ponto algum. Essa onipresença diz respeito a um Deus presente em relação às suas criaturas, através da glória, mediante a consciência dos ímpios, corporalmente através de seu Filho, misticamente na Igreja e oficialmente com seus obreiros. A onisciência é o terceiro modelo de atributo ativo. Neste, afirma-se a capacidade de Deus de conhecer todas as coisas, e esse Deus, apesar de saber até mesmo aqueles que virão a se perder, dá às suas criaturas o livre-arbítrio para suas escolhas. Deus prevê sem intervir. A sabedoria é o quarto atributo. Um Deus sábio é o que existe e assim reúne sua onisciência e onipotência. O último atributo é a soberania, que afirma que Deus tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. E ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade. Atributos morais: Deus e as criaturas morais. Deus para com seus filhos representa alguns atributos morais como santidade, que significa sua absoluta pureza moral, uma vez que não peca, nem tampouco tolera o pecado. Justiça, que se trata da santidade em ação. Obediência a uma norma reta. Esse atributo se manifesta quando Deus livra o inocente, condena o ímpio, quando perdoa o penitente, quando castiga e julga o seu povo, quando salva e quando dá vitória à causa de seus servos fiéis. O terceiro atributo diz respeito à fidelidade, que afirma que Deus é absolutamente digno de confiança. Também temos o atributo da misericórdia. Essa misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Bondade que se comove a favor delas, promovendo seu alívio. O amor, que pode ser definido pela simples frase Deus é amor, e a bondade, por último, que se trata do atributo de Deus, em razão do qual concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Mesmo consciente desses atributos divinos, muitos questionam o porquê então de um mundo criado por Deus ser um mundo de sofrimento. Para responder tal questionamento, devemos entender que Deus não é o responsável pelo mal, mas permite que o mesmo aconteça, para fazer com que o mal coopere para o bem. O triuno Deus. A doutrina declarada. Deus, em sua majestade, se compõe de uma unidade com 3 pessoas distintas, cada uma das quais são divindade e estão conscientes das outras 2. Deus nunca esteve só e os 3 cooperam unidos em um mesmo propósito. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Mas ainda assim, os 3 estão presentes em cada uma dessas obras. Cada um dos 3 tem um papel específico, mas os outros 2 cooperam na obra de redenção do homem
a partir da comunhão eterna da Trindade, que, mesmo que não esteja descrita na Bíblia, foi a forma encontrada para descrever a divindade. A doutrina definida. Expressar a doutrina da Trindade e a unidade da divindade, para muitos, era uma questão quase que impossível. Isso porque era comum cair na crença da existência de 3 deuses ao tentar entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A doutrina do sabelianismo declara que são 3 manifestações de Deus, se esquecendo da distinção entre elas. Um erro considerado antibíblico. Para evitar isso, dogmas foram formulados. Isso é, interpretações que definissem a doutrina, como, por exemplo, um dogma encontrado no Credo de Atanásio, que foi formulado no século V. Adoramos um Deus em trindade, e trindade em unidade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é cada qual uma, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma divindade, glória e majestade coeterna. Cabe concluir que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há 3 deuses, mas um Deus. A doutrina provada. Para comprovar tal doutrina, é preciso embasar-se nas Escrituras. O Antigo Testamento não ensina claramente sobre a Trindade, pois em um mundo politeísta, o intuito era evitar a ideia de vários deuses. Mas ainda assim, todos os membros da Trindade são mencionados no Antigo Testamento de maneira individualizada. Já no Novo Testamento, Jesus veio à Terra como Deus. Os cristãos primitivos criam que o Espírito Santo era um ser ao qual poderiam conhecer e com o qual suas almas poderiam ter verdadeira comunhão. A igreja primitiva se defrontava com esses 2 fatos: que Deus é um e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. A doutrina ilustrada. Esse é um método pelo qual as verdades que estão além do alcance da razão podem se tornar perceptíveis, a partir do uso da ilustração ou analogia. Como exemplo, a água é só uma, mas também é conhecida sob 3 formas: a água, o gelo e o vapor. A compreensão da personalidade humana também é uma forma de compreender Deus, uma vez que o homem, mesmo sendo apenas um, é constituído de espírito, alma e corpo. E por fim, a ideia de relação, que implica em compreender Deus como amor e eternamente amante, que requer algo para ser eternamente amado.